Pedir aos irmãos, se puderem abrir Marcos 12:30, um versículo só. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Irmãos, existe uma lógica e uma ordem nesse versículo, uma lógica interessante. E a primeira coisa que Jesus fala é de todo o seu coração. Amar ao Senhor, o seu Deus, e a primeira coisa é o quê? De todo o seu coração. E é uma lógica porque se a gente não começa pelo nosso coração, as outras demais coisas não vai fazer sentido. E a primeira coisa que a gente tem que entregar para Deus por completo é o nosso coração. Porque o coração, ele é o quê? A fonte de vida. Provérbios 4:23 fala: guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Provérbios 4:23, né? Provérbios 4:23. Então a fonte de vida está no nosso coração. E se a gente não entregar por completo, a começar pelo nosso coração, a Deus, não tem como a gente amar a Deus. E aí ele continua: de toda a sua alma. O que é alma? O que a gente pode entender de alma? As nossas emoções, nossa personalidade, os nossos sentimentos, né? Depois de entregar o nosso coração para Deus, a gente começa a amar a Deus com a nossa alma, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E aí, na sequência, ele fala o quê? Nosso entendimento, a nossa mente. Amar a Deus com a nossa mente, com o nosso entendimento, com o nosso intelecto, com o nosso raciocínio. Também faz parte. E por último, ele fala com a nossa força. E aí podemos dizer que é a nossa força física, né? Nós fomos criados corpo, alma, espírito, a imagem e semelhança de Deus. A gente não tem como separar corpo, separar alma, separar espírito. Nós somos um ser composto. Nós somos assim. Somos criação, criaturas. E sendo assim, um ser composto, nós precisamos amar a Deus por completo. Inteiros. Não dá pra gente amar a Deus, eu vou amar a Deus só com a minha cabeça, só com o meu raciocínio. Dá pra fazer isso? Não dá. Não dá porque não é completo. Dá para amar a Deus só com os sentimentos, só com as emoções? Também não dá. Precisa ser por completo. E o amor verdadeiro, o amor completo, é o que Deus quer. E é por isso que ele fala: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Mas indo para a parte prática, para amar a Deus, o que devemos fazer? Aqui Jesus, nessa passagem, nós temos estudado já desde o outro domingo. Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2 partes. E eu estou falando aqui da primeira parte, que é o relacionamento com Ele, vertical. E o amar a Deus é a primeira coisa, é esse resumo do relacionamento com Ele, vertical. Então, o que a gente deve fazer para amar a Deus na prática? Através da palavra de Deus. Para você amar uma pessoa, qualquer pessoa, você precisa o quê? Conhecer. Você precisa conhecer. E quanto mais profundamente você conhece essa pessoa, mais você ama. Você consegue amar uma pessoa de um dia para o outro?
Ah, conheci essa pessoa ontem, hoje eu amo ela já, estou amando ela já. Não dá. Demanda o quê? Tempo, demanda relacionamento, demanda investir tempo, passar tempo com a pessoa, conhecer, se aprofundar, conhecer a história, conhecer quem ela é, conhecer como ela é, né? A gente estudou com a liderança, né, sobre os temperamentos, né? Aprender a lidar com os temperamentos da pessoa, da personalidade, tudo isso faz parte. Então, para conhecer a Deus, a primeira coisa, a gente precisa conhecer através da palavra dEle. Ele se revela através da palavra, e a palavra está aqui, disponível para nós. E a gente precisa conhecer, se aprofundar. Então busque na palavra de Deus, conhecer a Ele. Busque se aprofundar na Bíblia. Busque conhecimento da Bíblia. Mas também busque direção do Espírito no ler a Bíblia. Busque meditar, refletir na palavra. Essa é uma das formas no qual a gente conhece a Deus. Outro jeito de conhecer a Deus, através da oração. A oração é um relacionamento, é um diálogo onde a gente fala, Ele responde, Ele fala e nós respondemos. A oração não é um monólogo que você vai, coloca as suas questões para Deus e vai embora. Não, Deus também fala. Deus fala e fala claramente. Então nós precisamos dialogar, conversar com Deus. E assim a gente consegue ter um relacionamento íntimo, de intimidade. Se a gente passa 1 ano sem conversar com uma pessoa, quando a gente encontra com a pessoa é a mesma coisa? Não é, porque a gente ficou longe dela. E se a gente fica longe de Deus, a gente também não vai ter um relacionamento íntimo com Deus. E Ele quer isso. Ele quer que você ore. Ele quer que você gaste tempo com Ele, falando com Ele. Porque quando a gente começa a orar, dialogar, ter relacionamento com Deus, sabe o que começa a brotar no nosso coração? Sentimentos. Começa a brotar sentimentos porque a gente começa a ter saudade de estar na presença de Deus. Porque a gente começa a ter vontade de estar com Deus. E quanto mais a gente busca, quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente vai querer. Porque nós fomos criados para a glória dEle. Então a oração, a palavra, a leitura da palavra, a meditação, nós conhecemos a Deus. Eu gostaria de colocar aqui um plus, um a mais, que é o louvor. Nós temos o louvor na liturgia do culto e não é por acaso. Através do louvor, Martinho Lutero usou como ferramenta para reformar a igreja. Antigamente, nas igrejas, eram cantados apenas louvores em latim. Ninguém entendia o que era cantado nas igrejas. Então, para que serviam os louvores? Não era algo participativo onde as pessoas louvavam a Deus, mas elas não entendiam o que estava sendo falado. E a partir da reforma, Lutero também era músico. Ele entendeu uma coisa, ele falou assim: espera aí, uma palavra muitas vezes a pessoa esquece. Mas se você pensar num louvor que foi cantado há 10 anos atrás, você lembra, não lembra? A gente cantou um aqui bem antigo hoje. Todo mundo lembrou. Tá? Então o louvor ele está na liturgia do culto, não é por acaso. Através do louvor a gente canta a palavra de Deus. Através do louvor nós cantamos orações para Deus. E através do louvor, muitas vezes, a gente canta palavras que nós mesmos não temos, não sabemos expressar para Deus. Mas é o que está no nosso coração, a gente está sentindo e a gente não consegue nem falar para Deus, mas através de um louvor, a gente consegue expressar isso para Deus. Então, palavra de Deus, oração, louvor, invista tempo nisso. Invista tempo nisso. Na verdade, eu costumo falar que é a principal coisa que a gente deveria fazer. Ano passado a gente teve a oportunidade de sair 2 dias. Eu e
alguns jovens daqui para só se retirar, orar, fazer jejum. E o que eu falo para eles, a gente conversando, fala, foi o principal, né, do ano inteiro. De todos os eventos que a gente teve, de tudo que a gente fez, o mais importante é o quê? Orar, ler a palavra, buscar a Deus, só. E a gente pode fazer isso no dia a dia, conhecer a Deus. E aí sim, a gente começa a amar a Deus, de forma prática. Nós fomos criados para a glória dEle, para a glória de Deus. Tem uma frase que o John Piper fala, que faz muito sentido, e eu gosto muito, que é assim: a única felicidade eterna para o homem é uma felicidade concentrada na glória de Deus na face de Cristo. A única felicidade eterna para o homem é uma felicidade concentrada na glória de Deus na face de Cristo. Não tem como conhecer Jesus Cristo e sermos apáticos diante dele. Não tem como a gente conhecer a obra que ele fez na cruz e a gente não reagir a isso. Não tem como a gente se aprofundar, começar a orar, começar a conhecer ele pela palavra, louvar ao Senhor, se aproximar de um Deus que é santo. Não tem como a gente se aproximar de um Deus que é santo e continuar no pecado. Deus é santo, Deus é poderoso. Não tem como a gente conhecer a Deus e não se apaixonar por Ele. Não tem como a gente conhecer a Deus e não ter propósito, porque o único propósito que a gente tem está nele. Que tudo é dele. E esse processo, nesse processo, eu tenho certeza que seremos transformados, seremos moldados e ficaremos cada vez mais parecidos com Cristo, no seu caráter. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te agradecemos porque o Senhor sacrificou o teu único filho para morrer na cruz por nós, mesmo a gente não merecendo, e a gente não sabe o peso dos nossos pecados. Mas Deus, nós queremos declarar, Senhor, que nós te amamos de todo o nosso coração, toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, Senhor. Nós queremos te amar por completo, a ponto de que tudo aquilo que a gente sente no nosso íntimo pelo Senhor venha transparecer, Senhor, no nosso físico. Nós te amamos, Deus, e nós necessitamos de Ti, necessitamos da Tua presença, Senhor, porque não faz sentido a vida sem o Senhor. Nós queremos estar na Tua presença, Senhor, te buscando, Senhor, no nosso lugar secreto, cada um na intimidade, Senhor, te conhecendo, Senhor, através da Tua palavra. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor, nós precisamos de Ti. Enche-nos, Senhor, nos dê paixão. Acende em nós, Senhor, que sejamos uma igreja viva, Senhor, viva, Deus, que te ama por completo, em nome de Jesus. Pastor o Marcelo falando sobre amor a Deus, eu vou estar falando do amor ao próximo, e o pastor Luiz depois estará falando sobre o serviço, que é uma coisa que é para a nossa vida toda, né? Isso é viver a palavra de Deus, é viver o cristianismo, e foi muito importante isso. Quando a gente começa a seguir a Jesus, a Bíblia fala que a gente está saindo das trevas para a luz. Vamos abrir o texto, Tito, capítulo 3, versículos
3 até 6. Não, até 7. Vamos ficar em pé rapidinho? Eu vou ler aqui, olha. Ou vamos ler junto. Vamos ler junto. 2, 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticados por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Pode sentar. Aqui no versículo 3 diz que nós estávamos com esse tipo de vida e que pela cruz de Jesus, a partir da bondade dele, a gente vai sendo transformado, né? E aqui fala odiosos e odiando uns aos outros. Você já pensou, né? Se a gente não conhecesse Jesus e permanecesse nesse caminho, tudo o que acontece em nós, e a gente vai endurecendo o nosso coração, e nós vamos ficando com raiva, raiva dos outros, raiva do mundo, raiva de mim mesmo, né? E aí vai acumulando, acumulando. E aí, que isso é vida? Não é. O Senhor veio para tirar a gente das trevas para a luz. Qual foi o jeito? Ele se dispôs a vir na cruz, pagar o nosso pecado, porque Ele sabia que a gente lá não ia conseguir sair sozinho. Pois quem está nas trevas não consegue sair sozinho. Precisa de gente para amar, precisa de gente para orar. E aí o segundo grande mandamento do Senhor, além de amar a Deus, e é uma busca, é um conhecimento, precisa dedicar tempo, essa é a prioridade. Sem amar a Deus não vai dar para amar o próximo, não é? Não dá para ir logo, primeiro eu vou amar o próximo e depois... Mas tem umas coisas aí na palavra de Deus que nos ajudam. Lá em 1 João, capítulo 2, fala no versículo 1 João 2, 9 e 10 diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. O que a gente vê aqui? Olha só, nós estamos querendo amar a Deus mais e mais, não é? Até morrer, nosso amor pode crescer. Agora, esse amor está ligado com o nosso próximo. Como a gente trata o nosso próximo. E se a gente diz, eu amo a Deus, mas eu ainda odeio o meu irmão, ou eu não me importo com meu irmão, cuidado que pode ser que o seu amor a Deus ainda está bem raso, precisa aprofundar, e nós precisamos da ação do Espírito de Deus para nos aprofundar. Então amar o próximo é andar na luz. Quando a gente ama, tem compaixão e vai também para a ação, né? Amar a Deus também é ser amigo de Jesus, porque Jesus falou em João 15, que isso é o que vos mando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E no outro versículo, no mesmo capítulo, ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então ele manda amar, e a gente quer ser amigo de Jesus, a gente quer crescer no amor com Ele. Mas veja como está ligado. E se a gente ama, vai nessa direção também de amar o próximo, você vai trazer alegria para Jesus. Ele vai falar,
Olha aqui, assim como ele falou de Jó. Está vendo? Meu servo Jó, homem justo e tal. Oh, Deus se alegra quando vê os seus filhos amando a Ele e obedecendo a palavra. Então, amar ao próximo é também ser amigo de Jesus. E amar o próximo, olha que coisa mais profunda ainda, é fazer para Jesus. Quando Ele fala que vai ter um julgamento final e Ele vai separar cabritos de ovelhas, qual vai ser o critério? Não é, olha, você frequentou muito a igreja, você então é ovelha. Olha, não, você deu os dízimos corretamente, nunca atrasou, então você também é ovelha. Não, não fala nada disso. Mas o critério tem a ver com o próximo. O que é que diz? Tive fome, me deste de comer. Estava enfermo, fostes ver-me. Estava nu, me vestistes. Preso, fostes visitar-me. E aí ele fala, quando foi que te fizemos, né? As ovelhas perguntam, então ele fala, é isso. E quando fizestes a qualquer um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Quer dizer que viver esse amor ao Senhor é muito, muito mais do que vir à igreja. E não é que nós somos contra vir à igreja. Pelo contrário, quando estamos juntos, né? O Senhor está também na unidade. Mas irmãos, tem uma unidade que ultrapassa as portas da igreja e as paredes da igreja. Tem uma unidade pelo mundo inteiro, como a gente já tem falado várias vezes, pelas décadas aí de cristianismo, em Cristo. O sangue dele nos uniu numa só família. E nós vivemos essa fé, temos o desafio de viver essa fé em todos os dias. Então faz muita diferença quando você está no trânsito e você xinga aquele que fechou você. Lá também tem uma pessoa que Jesus está falando, a mim o fizestes. Opa! Você quer xingar Jesus? Não quero. Mas alguma coisa está meio destoada, né, irmãos? A gente acha que Deus é uma coisa e o próximo... Não, irmão, nós temos que viver integrado. Uma pessoa só, amando a Jesus e vivendo o Evangelho todos os dias. Então, por exemplo, quando você está no caixa, quantos ficam assim, ó, com o pé? E aí você vê o caixa conversando e você está lá correndo com o seu horário, né? E fala, puxa, essa pessoa talvez não percebe, né? Podia ser mais ágil. Ou você é aquela que tem paciência, está confiando em Deus. Quando chega lá fala, bom dia, muito obrigado. Sabe, irmãos, a mim o fizestes. Como tratamos o nosso próximo, estamos fazendo a Jesus. E aí... faz todo sentido, uma atitude como do bom samaritano, ele estava indo para algum lugar, mas no caminho, ele não planejou, irmãos, não tinha uma agenda prontinha, né? Nós corremos com a agenda, né, irmãos? Não é fácil. Mas olha, ele encontrou alguém que precisava, e mudou, atrasou, talvez perdeu o compromisso dele, não sei, mas Jesus está falando, a mim o fizestes. E nós precisamos romper algumas coisas que nos prendem. Já não estamos mais odiando, não queremos isso, mas não podemos parar. Só, Senhor, vem as minhas tuas bênçãos, quero ser abençoado. E para o nosso evangelho até aqui? Não, nós precisamos andar um pouco mais, irmãos. Assim como a igreja vestiu a camisa para apoiar lá a barragem do Nordeste, a mim o fizestes. Tudo que a gente semeia para o próximo, estamos fazendo para Jesus. Então, esse é o desafio, né? Casar nossa fé, casar tudo que temos aprendido da palavra, mas vivemos na prática todos os dias. Então, a mim o fizestes. E amar ao próximo é caminho de alegria. Quantos têm ouvido falar, eu estou vibrando, irmãos, me permitam, estou vibrando com as coisas que Deus está fazendo no nosso país.
O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da infraestrutura, quantos viram o que ele está fazendo? Algumas coisas. Ô, irmãos, vamos procurar ver, né? Se puder, se der tempo, eu sei, na sua correria e tal. Sabe o que eu estou vendo? Arrumando a casa. Estava escancarada, ladrão entrava e saía, gastava a rodos o dinheiro. Entrou gente que não está ligado a partido e está querendo arrumar casa porque ama o país. Estão fazendo a sua parte. E aí um cara que ele falou, eu sou técnico, sou do exército, eu nunca estaria aqui se não fosse o presidente Bolsonaro, que rompeu esse negócio de partidos, e ele escolheu pessoas que entendem de cada área. E o cara fez uma coisa, entre outras, vai lá ouvir, com tanta coisa. Já está privatizando um monte de coisa, fazendo leilões, vai entrar dinheiro, irmãos, para governos, municípios, porque estava tudo quebrado, nem que fazia alguma coisa ação, não chegava o dinheiro, né? Mas está para chegar, 2021, ele prometeu e é porque já está vindo. Mas olha, uma estrada BR-163, 47 anos que começou e não terminou. Por quê? Porque lá chove muito. Só tem 4 meses de sol. E nunca ninguém deu conta. E aí aquela coisa, parece que teve aí um último 50 quilômetros de congestionamento de caminhões. O que é isso para esses homens, hein? Sem comida, quanto tempo até começar a andar essa... Pois esse ministro também é muito bom no diálogo. Ele foi lá e andou com um caminhoneiro e perguntou, o que é, como é que é? E sabe o que ele falou no Roda Viva? Ele disse assim, quando a gente vai e chega perto, a gente vê urgência. A gente tem que fazer as coisas para ajudar, porque o povo quer trabalhar, mas precisa de apoio, né? Então, enfim, pois não é que em um ano botou o exército lá. Que bom, né? O presidente tem caminho livre lá com o exército. Pois o exército fizeram uma estrada de primeiro mundo. Não é nem de asfalto, é de concreto. E como eles fizeram? Só tem 4 meses de sol? Pois nos outros meses trabalharam, preparar material, é pedra, é tudo que precisava, colocar em pontos chaves da estrada. Deu sol, pá! E aí terminaram, irmãos. 40... Não é meio simbólico até? Pois é, tem coisa que todo mundo não acreditava no Brasil e estava talvez até indo embora. Mas essa é a boa notícia. Eles estão muito encorajados. E está unido, está coeso. Apesar que um às vezes erra, fala mal. Mas estão aprendendo a trabalhar unidos, né? Conversando. Que coisa linda. Esse é um momento ali na política, mas também está acontecendo nas igrejas. Ontem tivemos descendo, não vou falar porque meu tempo já está estourando, né? Mas procura saber. Jesus está fazendo assim, ó. Está unindo a gente no essencial. Damares, ministra, foi lá e falou, gente, como é possível nós sermos um povo evangélico, 30% vai dar os 6 quantos milhões? 80. Uns 8 milhões? Oi? 80 milhões de cristãos, você acredita, no Brasil? Mas por que ainda a gente não muda alguns dados? Já está mudando, viu? Crime está baixando, graças a Deus, né? Mas adoção, tem quantas crianças por aí? E monte. E quem que vai fazer isso? Quem vai ter compaixão? Quem vai ter coragem, crendo em Deus, de amar um bebezinho, amar uma criança que vem de lar desestruturado? A gente tem medo, né? Vem com herança. Mas não tem nada que o sangue de Jesus não pode, né? Libertar e cortar. Então, mas quem que vai amar o próximo? Quem que vai fazer a diferença? Ou nós vamos escolher viver um evangelho, como sempre acostumamos, mais dentro da igreja, e não fazer a diferença aí, irmãos. Que o Senhor nos encha com compaixão, tire o nosso medo, nos aprofunde na intimidade com o Senhor, mas nos levante, cada um fazendo essa pequena diferença. É no trânsito, é no supermercado, na sua vizinhança, onde tem problemas. Senhor, nos encha com compaixão. Você quer ser um instrumento que ama o seu próximo? Olha, não é simples, mas se você quer,
Nós temos o nosso Pai, que deu exemplo, o que é amor? Foi até a cruz. E Ele é o que é capaz de dar essa coragem e romper paradigmas. Quantos querem amar o próximo, crescer nisso? Vamos pedir para Deus? Eu peço, fique em pé, eu vou orar. Senhor Jesus, nós somos ovelhas, nós somos temerosas, nós somos inseguras, às vezes mal conseguimos, Senhor, dar conta das coisas que têm nos acontecido, como pessoas, como família, como igreja, como denominação, como brasileiros. Mas Jesus, nós temos a Ti, Tu és o Pai, nosso pastor, todo-poderoso, amoroso. Jesus, aprofunda em nós, Pai, um viver coerente, um viver íntegro, Pai, que amemos a Ti todos os dias da nossa vida. Amemos não só de palavras, mas amemos em ação. A mim o fizestes, Pai. Então, Deus, aprofunda em nós essa compaixão, aprofunda em nós coragem, aprofunda em nós, Pai, liberdade do Teu Espírito para rompermos paradigmas, Pai. Mas nos levanta como igreja para fazermos a Tua vontade, amar a Ti, amar o nosso próximo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Levam, partireis vós do vosso lugar e a seguireis. Está aqui um princípio que Deus colocou para Josué, importante na caminhada do seu povo, que era: partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Seguireis quem? Ou o quê? A Arca da Aliança. O que simboliza a Arca da Aliança? Presença de Deus. Irmãos, precisamos lembrar que a Arca da Aliança, a presença do Senhor no meio do seu povo, ela deve ir à frente. Por isso que a orientação: olha, vocês devem partir do seu lugar. Interessante, irmãos. Acho que não dá para ficar sentado com os braços cruzados. Tem que partir do lugar. E a arca tem que ir à frente. E aqui a orientação foi: seguireis. Segue a Arca da Aliança. Esse é um princípio importante, irmãos. Princípio não só para a igreja, mas para a nossa própria caminhada. Olha só outra coisa interessante que se encontra no versículo 5. Vai guardando isso no seu coração. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você gostaria que o Senhor fizesse maravilhas na tua família? Se Deus já está fazendo maravilhas, você gostaria que fizesse mais? Tem pessoas que talvez não conhecem a Jesus. Você está orando aí trocentos anos, porque você tem desejo de que o Senhor faça um milagre. Você gostaria que o Senhor fizesse maravilhas aqui na igreja Holiness do Bosque? Parece que na igreja diminuiu as cabeças fazendo assim, né? Mas eu sei, arde no teu coração para que o Senhor opere, faça milagre. E olha só o que foi orientado a Josué: santificai-vos. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Irmãos, o que eu entendo aqui está ligado ao mover de Deus operando milagres, está intimamente ligado na questão da nossa santificação. Santifiquem-se. Olha outro princípio importante que quase que repete no versículo 6, e também falou aos sacerdotes dizendo:
Antes tinha falado para o povo, agora para os sacerdotes. Levantai a arca da aliança. Versículo 6. Passai adiante do povo. Eu entendo aqui, irmãos, que a liderança tem que ter essa visão. A arca da aliança não é para ficar parada. Ela deve ser levantada. A presença de Deus é algo dinâmico. E essa arca deve se passar adiante do povo. Então, irmãos, por favor, ore pela liderança dessa igreja. Ore para que esse princípio, essa coisa importante, seja algo que vai nortear a caminhada dessa igreja. Esse princípio muito importante. Vamos olhar um outro princípio, versículo 8, lá no finalzinho diz assim, deixa eu ler todo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Essa palavra me chamou muita atenção. Parareis aí. Não vai entrando no Jordão de qualquer jeito, gente. A presença do Senhor vai à frente, mas isso não precisa precipitar, não vai entrando de qualquer jeito. A orientação fala: para. E quando fala isso, tem um objetivo. Irmãos, quantas coisas a gente faz sem pensar direito, quantas coisas a gente faz sem consultar a Deus, e depois fica reclamando: nossa, deu tudo errado, até os parceiros orou por nós, mas não deu nada certo. Mas não tem isso guardado forte no coração, o qual foi algo de vital importância para o povo de Israel. Parareis aí para quê? Olha só o motivo, versículo 9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. O objetivo de parar é para quê? Ouvir o que Deus tem a dizer. Porque quando a gente não para, nós vamos ouvir com muita dificuldade o que é que Deus tem para dizer a nós. Não é verdade, irmãos? Se você não para ouvir tua esposa, não vai ouvir. Aí, às vezes está andando, tal. Às vezes um ouvido está escutando, o outro está escutando outra coisa. Quando isso é pedido ao povo de Israel para parar, pare. O objetivo é: escute o que Deus tem a dizer. Irmãos, nós precisamos ganhar essa bênção de Deus, saber ouvir o que Deus está dizendo. A gente não escuta porque a gente está correndo demais. A gente não escuta porque tem tampa nos nossos ouvidos. E aqui foi muito importante, para que eles pudessem transpor o Jordão, eles tiveram que parar e ouvir o que Deus tinha a dizer, a orientação de Deus. Princípio importante. Irmãos, outro princípio importante nesse capítulo, versículo 14. Olha só, começando no 14 diz: tendo partido o povo. Aqui, irmãos, como é importante o partir. Acho que nós podemos ver como é importante o ide. Interessante, não é assim: sacerdotes vão. O texto diz: tendo partido o povo. É todos. O povo partindo e a presença de Deus lá na frente. E sempre com aquele coração de parar para escutar o que Deus tem a dizer. O princípio de partirmos. Último princípio importante, versículo 15. E quando
Os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Irmãos, aqui outro princípio. Sacerdotes com a arca da aliança, a presença de Deus lá na frente, o povo lá atrás, aprendendo a escutar o que Deus tem a dizer. Chega lá, e aí? E aí, irmãos? Quem é que tinha que botar primeiro os pés ali na água? Os sacerdotes que estavam carregando a arca. Será que tinha algum sacerdote? Não sei nadar. Se eu entrar aqui, a arca vai ficar pensa e eu vou me afogar. Será que algum sacerdote pensou assim? A gente não sabe. Mas olha só o que o texto diz. Quando eles puseram a planta dos pés na água, o que aconteceu, irmãos? Milagre. Irmão, você crê nos milagres de Deus? Então nós precisamos aprender a pôr os nossos pés na água. O que é isso, irmãos? É fé. É confiar que Deus, quando Ele vai à frente, Ele tem poder para operar milagres. Você acha que a nossa igreja precisa de milagres? Precisa, irmãos. Muitos milagres. Você acha que na sua vida precisa de milagres? Precisa. Sua família. Então aqui, irmãos, quando a gente nesse coração de querer servir ao Senhor com alegria, guarda esses princípios no teu coração. Põe isso bem forte. E nós vamos ver o mover de Deus, irmãos. Não é o mover da equipe pastoral do Bosque, não é o mover do pastor Luiz, mas é o mover de Deus através do Espírito Santo. Aí ninguém é elevado, somente Deus é elevado, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Então, nesse startar nosso da Igreja Holiness do Bosque, e todos nós que estamos presentes nessa manhã, eu queria fazer um desafio. Você gostaria de se dispor totalmente ao Senhor? O tema dessa minha meditação que é consagrai-vos hoje, mas eu estou mudando aqui, me dispondo totalmente ao Senhor. Você gostaria? Senhor, eu estou me dispondo ao Senhor. Eu quero me dispor ao Senhor. Quero colocar a minha vida para que o Senhor me use. O Senhor sabe quão eu sou falho, mas mesmo assim, Senhor, eu quero colocar minha vida nas tuas mãos, e eu quero servir ao Senhor com alegria. E não esqueça esse princípio. Deixa que a presença de Deus se levante na sua vida e vá à frente. Deixa Deus ir à frente da sua vida. Vai aprendendo a parar para ouvir o que Ele tem a dizer. Não esqueça, irmãos, não esqueça de santificar-se diariamente, para que você, na tua experiência, você possa ver os milagres de Deus. E quando chegar o seu Jordão, que eu não sei o que é, e quando vai surgir,
Mas quando chegar o seu Jordão, a presença de Deus à frente, a hora que você pôr a planta dos seus pés, você vai ver o milagre de Deus acontecer. Amém? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor e diga a Ele, se você está afim: Senhor, eu quero me dispor totalmente ao Senhor. Não estou falando assim, dispor totalmente à igreja, dispor totalmente a isso. Não, Senhor, estou me dispondo totalmente ao Senhor. É esse desejo do seu coração? Amém, irmãos? Se você tem orado e esse é o desejo do teu coração, eu quero convidar você, fique de pé no seu lugar. Senhor, quando eu estava preparando a mensagem, eu pensei assim: Senhor, usa essa tranqueira. Sabe, irmãos, quando a gente tem a consciência de que a gente é uma tranqueira, e quando Deus usa essa tranqueira, a gente só tem uma coisa para dizer: glórias a Deus. Senhor, estou me dispondo totalmente ao Senhor, para que o Senhor me use de alguma forma. Esse, irmãos, é o start para hoje, o convite para que a gente se disponha ao Senhor. Amém? Fale isso ao Senhor: Senhor, eu estou aqui na Tua presença nessa manhã, e eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Não sou perfeito, sou pecador, pecadora. Eu não sei até direito o que fazer, mas eu quero dizer a Ti, Senhor, me disponho totalmente a Ti. Senhor, quero servir o Senhor com alegria, e eu quero me apresentar a Ti com cânticos de louvor. Nosso Deus e nosso Pai, Tu tens visto o coração de cada irmão, cada irmã aqui. Então, nós como Igreja Holiness do Bosque, então diante do Senhor, quero dizer a Ti: Senhor, me disponho, estou nas Tuas mãos. Há tantos paradigmas a serem rompidos, mas Senhor, nos ajude. Há tantas coisas que tenho priorizado, que às vezes não é a Tua prioridade. Me ajuda, Senhor. Senhor, me coloca no centro de novo, porque eu quero olhar a Tua palavra e obedecê-la. Me ensina e me ajuda a parar, para poder escutar o que o Senhor quer dizer, tem a dizer a nós, a cada um de nós. E Senhor, dá coragem, dá fé, porque esse ano, Senhor, será um ano de grande bênção, mas também, Senhor, vai ser um ano de grandes lutas, Jordãos que vão ser transpostos em nome de Jesus. E eu sei que há pessoas aqui que têm seus Jordãos. Em nome de Jesus nós queremos declarar que o Senhor já está dando vitória. Para a glória do Teu nome nós oramos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Poderão sentar-se, irmãos.